Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho deste domingo apresenta o que tradicionalmente se chama a pesca milagrosa. Jesus está à beira do lago e há uma multidão numerosa, segundo o texto, uma multidão o comprimia, porque queria ouvir a palavra de Deus. Havia também na praia 2 barcas. Jesus escolhe a barca de Simão Pedro e a partir da barca de Simão Pedro ele continua a sua pregação, o seu ensinamento. Nesta passagem do Evangelho, como em outras que são parecidas com esta, está o seguinte ensinamento. Jesus é o mestre que ensina. E ele ensina uma doutrina, ele ensina uma verdade. Ele ensina uma verdade que diz respeito ao próprio Deus. Quem é Deus? Como é Deus? Tudo aquilo que nós podemos falar sobre Deus, necessariamente nós, por fidelidade à verdade, temos que falar a partir dos ensinamentos de Jesus. Existem muitas concepções a respeito de Deus. Existem muitas ideias sobre Deus. Mas a ideia, a concepção, o ensinamento, a verdade sobre Deus nos é dada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem verdadeiro, Filho de Deus. Então Jesus que ensina a verdade sobre Deus. Ele ensina também a verdade sobre a pessoa, sobre o ser humano. Como é o ser humano? Quem é o ser humano? Como deve ser o ser humano? O Novo Testamento vai dizer numa outra passagem que todos nós devemos nos colocar num processo de mudança a fim de nos assemelharmos cada vez mais a Jesus Cristo. Ele é o homem verdadeiro. Ele é o protótipo, o modelo de ser humano. Então devemos espelhar-nos nele, devemos colocar-nos num processo de assemelhamento a ele, de configuração a ele. Então Jesus ensina a verdade sobre Deus, ensina a verdade sobre o ser humano. Terceiro, Jesus ensina a verdade sobre a igreja. Quem é a igreja ou o que é a igreja? Qual é a compreensão que se deve ter sobre a igreja? E mais ainda, há muitas igrejas ou uma só igreja que possamos chamar de verdadeira? Então Jesus ensina-nos como é a igreja, que é a igreja. Há uma só igreja, una, santa, católica, apostólica. Numa outra passagem do Evangelho ele vai dizer: eu edificarei sobre esta pedra a minha igreja. Trata-se de uma afirmação singular. Jesus não tem várias igrejas. Jesus tem uma igreja. Fundou uma só igreja. Então o Cristo que aparece no início do Evangelho da missa desse domingo, falando, ensinando, pregando, ele ensina o quê? Ele ensina a verdade sobre Deus, a verdade sobre o ser humano, a verdade sobre a igreja. Prosseguindo na narrativa do Evangelho, há um momento em que Jesus diz aos apóstolos: avancem para águas mais profundas. O que significa isto, avançar para águas mais profundas? Todos nós, nas várias etapas da nossa vida, somos estimulados a progredir, a avançar. Naturalmente que devemos fazer isso observando certos padrões
Eu não posso progredir, eu não posso avançar fazendo dos outros o meu trampolim. Não posso avançar de maneira desonesta, de maneira injusta. Entretanto, a palavra de Jesus, avancem para águas mais profundas, isto é, deixem a margem, deixem a praia e vão mais para o alto mar, deve ser entendida dessa maneira, como um estímulo, um convite a progredir, a avançar, a enfrentar situações novas, desafios novos. Não sem a prudência, não sem o discernimento, naturalmente, mas feito isto, pensado, refletido, discernido, analisado, medido, devemos dar passos no sentido de progredir, de avançar, de evoluir. Há poucas semanas o Papa Francisco presidiu a Jornada Mundial da Juventude na cidade do Panamá, na América Central. E há poucos meses realizou-se o Sínodo sobre a juventude. Sobretudo as pessoas jovens, elas têm diante de si grandes possibilidades. Essa palavra de Cristo do Evangelho de hoje, dirigida especificamente às pessoas jovens, é um impulso a ir adiante, a procurar evoluir, a procurar progredir, tanto como ser humano, como na sua profissão, na sua vida intelectual, na sua vida afetiva, na sua vida sexual, na sua vida profissional. Avançar para águas mais profundas compreende tudo isto. Abre-se diante de nós uma perspectiva, um horizonte que nos estimula, nos desafia, é verdade, mas que nos estimula, nos atrai também. Prosseguindo ainda na narrativa do mesmo Evangelho, mais ao fim, Jesus, voltando-se aos apóstolos, sobretudo a Pedro, lhes diz a seguinte frase: farei de vós pescadores de homens. Como entender essa palavra de Jesus? O que significa tornar-se pescador de homens? O que significou para os apóstolos naquela ocasião e ao seu tempo, e o que significa hoje para nós sermos pescadores de homens? A vida cristã, ela se expande, a vida cristã, ela toca os outros não cristãos, não por manifestações fantásticas, não por, quem sabe, artifícios mais ou menos de convencimento, não por uma técnica que se possa idealizar. A vida cristã, ela se propaga, ela se expande, primeiramente pelo testemunho de quem abraçou a fé cristã. Pescar pessoas para o Cristo, pescar pessoas para o reino de Deus, para a vida cristã, passa necessariamente pelo nosso testemunho de vida. Pare um pouquinho e se pergunte: quem são as pessoas do seu conhecimento que mais atraem você, que mais marca você? São pessoas bondosas, educadas, que sabem acolher, que sabem desenvolver uma conversa agradável, instrutiva. São pessoas que se destacam pela sua honestidade no trabalho, pela sua retidão moral. Nisto vai uma atração. Nesse testemunho, com essas diversas características, passa uma atração. A vida cristã, ela se expande muito mais por atração do que por convencimentos de um discurso muitas vezes sem grande consistência. Pescadores de homens significa isto. Primeiramente, nós que tivemos a graça de conhecer a palavra de Jesus, de conhecer o próprio Jesus e de nos encantarmos com ele,
procurar assimilar sempre mais o que ele nos ensinou, a verdade sobre Deus, sobre o ser humano e sobre a igreja, pautar o nosso modo de ser e de agir, inspirado nos ensinamentos de Jesus, e a partir disto pescar outros, atrair a outras pessoas para a vida cristã. Agradecidos, agradecidas, peçamos ao Senhor que, por intercessão do nosso santo padroeiro São Judas Tadeu, nos abençoe e nos conceda uma semana abençoada e feliz, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.